milionário tinha 365 dias para se casar ou perderia tudo. E a única mulher que aceitou o contrato era a secretária que ele sempre ignorou. Imagina viver ao lado de alguém que não te enxerga e, mesmo assim, se apaixonar de verdade. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta de onde você está assistindo. Respira fundo, porque essa história vai mexer com cada pedaço do seu coração. Diego Fernandes nunca imaginou que aos 28 anos perderia tudo em uma única tarde. Herdeiro de um império bilionário, acostumado a ter o mundo aos seus pés, ele descobriu que sua fortuna tinha um preço que jamais esperou pagar: encontrar o amor verdadeiro em apenas 365 dias. A chuva batia contra as janelas do 40º andar da Fernandes Incorporações, enquanto Diego encarava o documento que acabara de destruir sua vida. Suas mãos tremiam, algo que jamais acontecera em seus 28 anos de existência privilegiada. O testamento do avô Antônio estava ali, selado com o brasão da família, como uma bomba relógio que acabara de explodir. Diego sempre fora o príncipe de um reino de aço e concreto. Moreno, olhos verdes penetrantes, 1,85 m de altura, ele comandava reuniões com a frieza de um general e conquistava mulheres com a facilidade de quem compra ações na bolsa. Sua vida era uma sucessão de números: 2 bilhões em patrimônio, 847 apartamentos de luxo vendidos no último ano, 23 carros na garagem da cobertura, números que agora não significavam nada. "Leia de novo, Dr. Henrique", murmurou Diego, passando a mão pelos cabelos perfeitamente cortados. "Deve haver um erro." O advogado da família, um homem de 65 anos com barba grisalha, ajustou os óculos e repetiu as palavras que soavam como uma sentença de morte. "Deixo toda a minha fortuna para meu neto Diego Fernandes, sob a condição de que ele se case no prazo de 12 meses após minha morte e prove que encontrou o amor verdadeiro. Caso contrário, todo o patrimônio será doado para instituições de caridade." Diego se levantou bruscamente, derrubando a xícara de café sobre os contratos espalhados na mesa. O líquido escuro se espalhava pelos papéis como uma mancha de culpa. Ele caminhou até a janela, observando a cidade de São Paulo se estender até o horizonte. Toda aquela metrópole parecia pequena comparada ao vazio que sentia no peito. "Amor verdadeiro", repetiu, como se as palavras fossem de uma língua estrangeira. O velho nunca entendeu que isso não existe. Só existem contratos, benefícios mútuos, conveniência. Sua secretária Sofia entrou discretamente para recolher os cacos da xícara. Diego mal a notou, como sempre. Para ele, ela era apenas uma presença eficiente que cuidava de sua agenda, organizava seus compromissos e desaparecia quando não precisava mais dela. Cabelos castanhos presos em um coque simples, óculos grandes que escondiam seus olhos, roupas cinzas que pareciam projetadas para torná-la invisível. "Preciso cancelar o jantar com os investidores japoneses", disse Diego sem se virar. "E remarque a reunião com o prefeito." "Já foi feito, Sr. Fernandes", respondeu Sofia com sua voz suave, quase um sussurro. "Também cancelei seus compromissos sociais da próxima semana. Imaginei que precisaria de tempo para processar as informações." Diego finalmente se virou, surpreso. Era raro alguém antecipar suas necessidades com tanta precisão. Por um momento, seus olhos se encontraram com os dela através das lentes grossas, e ele teve a estranha sensação de que ela o entendia melhor do que ele entendia a si mesmo. "Obrigado, Sofia", murmurou, antes de voltar sua atenção para o advogado. Que diabos meu avô estava pensando? Dr. Henrique fechou a pasta de documentos e suspirou. "Seu avô sempre disse que você tinha tudo, menos o mais importante. Ele acreditava que apenas o amor verdadeiro poderia torná-lo um homem completo." A ironia era cruel. Diego havia herdado a frieza emocional do pai, que morrera quando ele tinha 12 anos, e a determinação implacável da mãe, que havia partido 2 anos depois. Criado pelo avô, ele aprendera que sentimentos eram fraquezas e que o coração era um músculo que servia apenas para bombear sangue. 12 meses, murmurou Diego, caminhando de volta para sua mesa. 12 meses para encontrar algo que não acredito que exista. Quando a noite caiu sobre São Paulo, Diego estava sozinho em sua cobertura de 500 metros quadrados. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres,
mas ele sentia como se estivesse perdido em um universo frio e vazio. Pela primeira vez na vida, sua fortuna não podia comprar aquilo de que precisava. Como um homem que construíra muros ao redor do coração poderia encontrar o amor verdadeiro? A resposta parecia tão distante quanto as montanhas no horizonte, mas o tempo estava correndo, e Diego Fernandes estava prestes a descobrir que, às vezes, a salvação vem dos lugares mais inesperados. Sofia Martinez caminhava pelas ruas do bairro da Liberdade às 6 da manhã, carregando uma sacola de medicamentos que custara metade do seu salário. Aos 26 anos, ela havia aprendido que a vida não era generosa com pessoas como ela. Filha de uma costureira boliviana e um pai que nunca conhecera, crescera sabendo que precisava lutar por cada centavo. A casa simples onde morava com a mãe ficava em uma viela estreita, longe do glamour dos escritórios espelhados onde trabalhava. Carmen Martinez, aos 52 anos, lutava contra um câncer agressivo que consumia as economias da família como fogo devorava papel. Sofia fazia contas mentalmente enquanto caminhava. Mais 3 meses de tratamento, mais 20 mil reais em medicamentos, mais uma eternidade de dívidas. Filha, você chegou cedo, disse Carmen, tentando sorrir apesar da palidez que a quimioterapia havia deixado em seu rosto. Como foi no trabalho ontem? Sofia não contou sobre o testamento, sobre o desespero que vira nos olhos verdes de Diego Fernandes. Há 3 anos observava aquele homem de perto. Conhecia cada expressão de seu rosto, cada gesto nervoso quando estava preocupado. Conhecia seus horários, suas preferências, até mesmo como ele gostava do café, forte, sem açúcar, servido em xícara de porcelana branca. Foi normal, mamãe, mentiu Sofia, ajudando a mãe a tomar os medicamentos. Não se preocupe comigo. Mas Sofia carregava um segredo que a queimava por dentro como ferro em brasa. Ela não era apenas uma secretária eficiente, era uma mulher perdidamente apaixonada pelo homem, que mal sabia de sua existência. 3 anos observando Diego comandar reuniões, 3 anos memorizando o som de sua voz, 3 anos sonhando com impossibilidades. Por trás dos óculos grandes e das roupas discretas, Sofia escondia uma beleza natural que poucos tinham chance de ver. Seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência que ia muito além de organizar agendas. Ela conhecia cada contrato da empresa, cada investimento, cada decisão estratégica. Frequentemente, suas sugestões, sussurradas discretamente durante reuniões, salvavam negócios milionários. Você deveria sair mais, filha, disse Carmen, acariciando os cabelos da filha. Uma moça bonita como você não deveria passar a vida cuidando de uma velha doente. Sofia sorriu tristemente. Como explicar que já entregara seu coração a alguém que a via apenas como uma extensão do escritório? Como contar que cada dia ao lado de Diego era uma doce tortura, estar tão perto de quem amava e ao mesmo tempo tão distante? Na empresa, Sofia chegava sempre 1 hora antes de Diego. Preparava sua mesa, organizava os documentos do dia, deixava o café pronto exatamente como ele gostava. Observava pela janela de vidro quando ele chegava, sempre impecável em seus ternos italianos, sempre com aquela expressão de quem carregava o mundo nos ombros. Bom dia, Sr. Fernandes. Cumprimentava todos os dias, recebendo em troca um aceno distraído. Diego nunca perguntara sobre sua vida pessoal. Nunca notara quando ela chegava com os olhos vermelhos de uma noite mal dormida no hospital. Para ele, Sofia era uma peça da decoração, útil, confiável, mas invisível. Foi durante uma dessas manhãs que Sofia ouviu, por acaso, a conversa que mudaria tudo. Diego estava no telefone com o Dr. Henrique, discutindo estratégias desesperadas para encontrar uma esposa adequada. Sua voz tremia de uma forma que ela nunca havia escutado antes. Preciso de uma lista de candidatas, dizia Diego. Mulheres da alta sociedade com boa reputação, que aceitem um casamento pragmático. Sofia sentiu o coração acelerar. Ela conhecia Diego melhor que qualquer socialite da cidade. Sabia que ele adoçava o café quando estava nervoso, que trabalhava até tarde quando tinha problemas, que olhava pela janela com expressão melancólica sempre que chovia. Mais tarde, ouviu Diego conversando com seu amigo Leonardo sobre contratar uma atriz para fingir um casamento. A ideia era absurda, desesperada,
e Sofia percebeu que aquele homem poderoso estava perdido como uma criança assustada. Naquela noite, Sofia voltou para casa com uma decisão queimando no peito. Cuidou da mãe, preparou o jantar, organizou os medicamentos da semana, mas sua mente fervilhava com uma possibilidade aterrorizante e, ao mesmo tempo, sedutora. "Mamãe", disse Sofia, segurando as mãos frágeis de Carmen, "e se eu dissesse que existe uma forma de conseguir o dinheiro para seu tratamento?" Carmen a olhou com curiosidade. "Que tipo de forma, filha?" Sofia respirou fundo. "Uma que poderia mudar nossa vida para sempre." Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório com uma coragem que não sabia possuir. Diego estava em sua mesa, cercado de papéis e com a expressão mais desesperada que ela já havia visto. Era agora ou nunca. Como uma secretária invisível poderia salvar um bilionário desesperado? A resposta estava prestes a sair dos lábios de Sofia. 3 palavras que mudariam 2 vidas para sempre. Diego estava afundado em sua poltrona de couro, cercado por contratos rejeitados e propostas matrimoniais absurdas. A manhã trouxera uma sucessão de humilhações. 3 herdeiras que riram de sua proposta de casamento de conveniência, 2 atrizes que consideraram a oferta insultuosa e uma empresária que simplesmente disse que preferia construir sua própria fortuna. Sofia entrou com sua habitual discrição, carregando uma xícara de café fumegante. Ela observou os contratos rabiscados, a expressão derrotada de Diego. Seu coração doía por vê-lo assim, mas também pulsava com uma oportunidade que talvez nunca mais aparecesse. "Seu café, Sr. Fernandes", disse Sofia, colocando a xícara na mesa. Diego nem ergueu os olhos. "Cancelei tudo, Sofia. Não adianta. Nenhuma mulher da alta sociedade aceita um casamento sem amor, e aquelas que demonstram interesse querem condições que tornam o acordo inviável." Naquele momento, Leonardo Mendes entrou no escritório. O advogado de 32 anos, amigo de infância de Diego, trazia uma pasta de documentos, mas seus olhos azuis se fixaram imediatamente em Sofia. Como sempre acontecia quando ela estava por perto, seu coração acelerava de uma forma que tentava esconder há 3 anos. "Diego, trouxe os contratos da incorporadora", disse Leonardo, mas continuou olhando para Sofia. "Bom dia, Sofia." "Bom dia, Dr. Mendes", respondeu Sofia, sentindo as bochechas corarem levemente. Havia algo no jeito que Leonardo a olhava que a fazia se sentir vista, valorizada. Diego finalmente ergueu a cabeça. "Léo, meu amigo, estou ferrado. 10 meses restantes e nenhuma candidata decente à esposa." Leonardo observou Sofia organizando papéis na mesa ao lado. Ela parecia mais tensa que o normal, como se estivesse lutando com alguma decisão interna. Ele conhecia aquela expressão. Sofia estava planejando algo. "Diego", disse Sofia, sua voz mais firme que o normal. "Posso falar com o senhor em particular?" Leonardo franziu a testa, pressentindo algo. "Talvez eu devesse ir." "Não", disse Sofia, surpreendendo a ambos. "O Dr. Mendes pode ficar. É sobre o testamento." Diego finalmente prestou atenção completa. "O que você tem a ver com o testamento?" Sofia respirou fundo, removendo os óculos com mãos ligeiramente trêmulas. Sem as lentes grossas, seus olhos castanhos brilhavam, com uma intensidade que Diego jamais havia notado. "Eu tenho uma proposta. Eu caso com o senhor." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo se levantou bruscamente, derrubando papéis no chão. Diego piscou várias vezes, como se não tivesse entendido as palavras. "Sofia, você não pode estar falando sério", disse Leonardo, sua voz carregada de preocupação. "Você não entende o que está propondo." "Entendo perfeitamente", retrucou Sofia, erguendo o queixo. "Um contrato de casamento. Diego, mantém sua herança. Eu recebo o suficiente para pagar o tratamento da minha mãe." Diego se levantou lentamente, estudando Sofia como se a visse pela primeira vez. Ela havia soltado o cabelo do coque, e os fios castanhos caíam em ondas suaves sobre seus ombros. Era uma mulher bonita, como ele nunca havia notado isso antes. "Sofia", disse Leonardo, aproximando-se dela, "você vai se machucar. Diego nunca amou ninguém. Ele não sabe nem o que é amor." "Ei!", protestou Diego, mas Leonardo o ignorou. "Você merece alguém que te valorize, que te ame de verdade", continuou Leonardo, seus olhos azuis fixos nos dela.
Não um contrato frio com um homem que te trata como móvel da sala. Sofia sentiu o coração acelerar com a intensidade do olhar de Leonardo. Havia algo ali que ela não conseguia decifrar. Preocupação, carinho, algo mais profundo? Léo tem razão, disse Diego caminhando até a janela. É uma ideia absurda. Por quê? Perguntou Sofia, virando-se para ele. Eu conheço suas rotinas, seus gostos, seus hábitos. Conheço seus negócios melhor que qualquer mulher da alta sociedade. Eu posso ser a esposa que o senhor precisa. E o que você ganha com isso? Perguntou Diego. Sofia hesitou. 200 mil reais. Suficiente para o tratamento completo da minha mãe. Diego a estudou por um momento, sua mente empresarial calculando. 200 mil? Sofia, isso é apenas o tratamento médico. Você está dedicando um ano da sua vida, fingindo ser minha esposa, lidando com pressão social, imprensa, sociedade. Ele parou pensativo. 1 milhão de reais. Sofia piscou, incrédula. 1 milhão. 200 mil para sua mãe. 800 mil para você recomeçar sua vida depois do divórcio, disse Diego, de volta ao modo empresarial. É business, Sofia. Preciso que você faça isso direito, sem desistir no meio do caminho por questões financeiras. Leonardo fechou os olhos, sabendo que não poderia competir com aquela quantia astronômica. Sofia, não é sobre dinheiro. É sobre sua dignidade, seus sentimentos. Minha mãe está morrendo, Dr. Mendes, disse Sofia, sua voz quebrando ligeiramente. Eu faria qualquer coisa por ela. Diego observou a determinação no rosto de Sofia. Teriam que ser 12 meses. Casamento real, convivência, aparições públicas. E sua mãe teria que morar conosco. Não posso arriscar que alguém descubra que é... Farsa. Minha mãe? Sofia piscou, surpresa. Cláusula obrigatória, disse Diego. Se descobrirem que é encenação, perco tudo. Sua mãe mora na cobertura, tem enfermeira particular, tratamento VIP. Assim parece mais família real. Leonardo observou Sofia processar a informação. Ela estaria vivendo com Diego, cuidando da mãe, fingindo ser feliz. Era uma receita para o desastre emocional. Sofia, disse Leonardo, tocando levemente seu braço. Pense bem, 1 milhão não vale sua felicidade. Sofia olhou para Leonardo, vendo a preocupação sincera em seus olhos. Por um momento vacilou. Depois pensou na mãe, pálida na cama do hospital, e sua determinação voltou. Aceito todas as condições, disse Sofia para Diego, mas quero o contrato assinado antes de contar para minha mãe. Diego assentiu, já abrindo o laptop. Leonardo vai revisar os termos legais. Eu não vou participar disso, disse Leonardo, pegando sua pasta. Léo, disse Diego, surpreso. Você é meu advogado. E seu amigo, retrucou Leonardo, olhando diretamente para Sofia. Se você mudar de ideia, Sofia, me liga. Qualquer hora, qualquer dia, por favor, repense isso. Quando Leonardo saiu, o escritório ficou carregado de tensão. Sofia sabia que acabara de tomar a decisão mais importante de sua vida. Diego digitava furiosamente, transformando sentimentos em cláusulas contratuais. Uma última coisa, disse Diego, sem erguer os olhos. Nada de romance, nada de sentimentos. Depois dos 12 meses, você pega seu dinheiro, volta para sua vida e eu para a minha. Sofia assentiu, embora cada palavra fosse como uma lâmina em seu coração apaixonado. Daqui a 2 horas, Sofia estaria em casa, segurando o contrato de 1 milhão de reais que mudaria tudo. Mas como uma filha poderia explicar à mãe que ia fingir amar alguém por dinheiro suficiente para mudar 2 vidas para sempre? Sofia segurou o contrato contra o peito durante todo o trajeto de volta para casa. Suas mãos tremiam enquanto subia as escadas do pequeno sobrado na Liberdade, onde Carmen a esperava com o chá de ervas que tomavam todas as tardes juntas há anos. Chegou cedo hoje, filha, disse Carmen, observando a expressão tensa da filha. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Sofia se sentou ao lado da mãe na mesa da cozinha, colocando o envelope sobre a madeira gasta. Carmen estava visivelmente mais fraca que na semana anterior. A quimioterapia estava drenando suas forças, mas não sua perspicácia maternal. Mamãe, você se lembra quando eu era pequena e você dizia que às vezes precisamos fazer sacrifícios por quem amamos? Carmen franziu a testa, seus olhos escuros estudando o rosto da filha. Sofia, você está me assustando. O que aconteceu?
Meu chefe, Diego Fernandes. Ele precisa se casar para não perder a herança do avô, começou Sofia, as palavras saindo devagar e dolorosamente. E eu me ofereci para casar com ele. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Carmen ficou muito pálida, sua mão indo instintivamente para o peito. Filha, me diz que é brincadeira. Não é, mamãe. Sofia abriu o contrato, mostrando as páginas impressas. É um acordo comercial. 200 mil reais para seu tratamento completo. 12 meses de casamento. Depois divórcio. Carmen empurrou o contrato longe como se ele queimasse. Não, não, Sofia. Eu não vou deixar você destruir sua vida por minha causa. Mamãe, você está morrendo. A voz de Sofia quebrou. Os médicos disseram que sem o tratamento experimental você tem no máximo 6 meses. Eu não posso te perder. E eu não posso deixar minha filha se prostituir por dinheiro. A palavra ficou suspensa no ar como um tapa. Sofia recuou, os olhos marejando. Não é prostituição, mamãe. É business. Carmen se levantou com dificuldade, caminhando até a janela que dava para o pequeno quintal. Sofia, você acha que eu não sei? Você acha que não vejo como você olha para esse homem há 3 anos? Sofia sentiu o coração parar. Do que você está falando? Você está apaixonada por ele. Carmen se virou, os olhos cheios de lágrimas. Toda vez que chega do trabalho, seus olhos brilham quando fala sobre Diego. Você guarda cada jornal que fala sobre ele, conhece cada detalhe da vida dele. E agora quer fingir ser esposa dele? Filha, isso vai te matar por dentro. Sofia baixou a cabeça, não conseguindo negar. Talvez durante esse ano ele aprenda a me ver. Talvez ele descubra que eu posso fazê-lo feliz. E se não descobrir? Carmen voltou para a mesa, pegando as mãos da filha. E se após 1 ano você se entregar completamente e ele te descartar como lixo? O que vai sobrar de você? Você, sussurrou Sofia. Você viva, você curada. Vale qualquer risco. Carmen chorou então, lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto magro. Como posso aceitar que minha filha se sacrifique assim? Que tipo de mãe isso faz de mim? O tipo de mãe que me ensinou que amor verdadeiro significa fazer qualquer coisa pela família. Sofia secou as lágrimas da mãe com o polegar. Mamãe, você cuidou de mim sozinha depois que meu pai nos abandonou. Trabalhou dupla jornada para me dar educação. Nunca se casou de novo porque temia que alguém me machucasse. Agora é minha vez de cuidar de você. Carmen ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras. E se eu me curar, mas te perder? Se esse homem quebrar seu coração de uma forma que você nunca mais consiga amar? Então pelo menos você estará viva para me ajudar a colar os pedaços, disse Sofia, tentando sorrir. Naquela noite, Carmen leu cada palavra do contrato 3 vezes. A cláusula que mais a chocou foi sobre ela morar na cobertura de Diego. Eu vou morar com vocês? Perguntou, incrédula. Ele disse que precisa parecer família real. Você teria enfermeira particular, quarto próprio, todo o tratamento pago. Carmen suspirou pesadamente. Sofia, eu vou observar você fingindo ser feliz todos os dias. Vou ver quando você estiver se machucando e não poder fazer nada. É uma tortura para mim também. Mas você vai estar viva, insistiu Sofia. Tudo o resto a gente resolve depois. Na manhã seguinte, Carmen acordou determinada. Vou aceitar sob uma condição. Qual? Se em qualquer momento eu sentir que você está se destruindo, eu paro o tratamento e nós saímos de lá. Sua vida vale mais que a minha. Sofia assentiu, sabendo que jamais deixaria isso acontecer. 3 dias depois, elas estavam na cobertura de Diego Fernandes, sendo recebidas por Marina, a governanta de 50 anos que trabalhava para a família há décadas. Bem-vindas, disse Marina, com um sorriso caloroso. Senhor Diego me contou tudo. Dona Carmen, seu quarto fica no térreo, perto da minha suíte para qualquer emergência. Carmen observou o luxo ao redor. Mármore, cristal, obras de arte que custavam mais que sua casa. Sentiu-se uma intrusa em um mundo que não era seu. Marina, disse Sofia, nervosa. Como o senhor Diego está com essa situação? Marina baixou a voz, conspiratorial. Posso ser franca? Em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi ele tão nervoso. Está questionando tudo, mudando as regras do contrato toda hora. Acho que está mais mexido do que quer admitir.
Quando Diego chegou do trabalho, encontrou Carmen na sala de estar, observando a vista da cidade. Ela se virou ao vê-lo e, por um momento, ele parou na porta, sem saber como agir. Dona Carmen, disse Diego, aproximando-se devagar. Como está se sentindo? Assustada, respondeu Carmen com honestidade brutal. Assustada por minha filha, assustada por mim, assustada por você. Diego piscou, surpreso pela franqueza. Por mim? Porque você não sabe no que está se metendo. Carmen o estudou intensamente. Sofia não é apenas uma funcionária, Sr. Diego. Ela é uma mulher que se entrega completamente a tudo que faz. Trabalho, família, compromissos. Quando ela se dedica a algo, é com tudo que tem. Você tem certeza de que está preparado para ter alguém assim na sua vida? Mas como um homem que nunca havia amado ninguém, poderia estar preparado para o furacão emocional que Sofia estava prestes a trazer para sua vida? Uma semana depois da assinatura do contrato, Sofia deixou de ser secretária para se tornar esposa. A transição foi abrupta como um corte de navalha. Na sexta-feira, ela organizava a agenda de Diego. Na segunda-feira, usava sua aliança de casamento. Não faz sentido você continuar trabalhando, disse Diego na manhã do casamento, ajustando a gravata diante do espelho. Esposas de bilionários não são secretárias. Sofia assentiu, guardando seus pertences pessoais em uma caixa pequena. 3 anos de vida profissional cabiam em tão pouco espaço. A mesa que ocupara por tanto tempo já tinha uma substituta temporária, uma mulher de meia-idade, eficiente, invisível como Sofia costumava ser. O cartório nos Jardins estava silencioso naquela terça-feira chuvosa. Apenas Leonardo como testemunha, cumprindo relutantemente seu dever legal. Sofia usava o vestido que Diego havia comprado, um modelo Dolce & Gabbana azul marinho que custara mais que seu salário anual. Quando ela saiu do provador da boutique, Diego estava folheando e-mails no celular. Erguer os olhos foi um erro que ele não esperava cometer. O vestido moldava cada curva do corpo de Sofia com perfeição italiana, revelando uma silhueta que as roupas largas de trabalho sempre esconderam. Seus cabelos caíam em ondas sobre os ombros nus, e sem os óculos ela parecia uma mulher completamente diferente. Está adequado, murmurou Diego, forçando-se a voltar para o telefone. Mas suas mãos tremeram ligeiramente ao digitar e ele teve que apagar a mesma frase 3 vezes. Sofia percebeu o momento de hesitação, a forma como os olhos verdes dele se demoraram em sua silhueta. Por um segundo, sentiu-se poderosa, desejada. Depois, lembrou-se do contrato e a sensação desapareceu. Como bolha de sabão. Declaro-os marido e mulher, disse o juiz, sua voz ecoando no ambiente austero. Diego estendeu a mão para cumprimentá-la. Não houve beijo, não houve abraço, apenas um aperto de mão formal entre sócios de um negócio bem-sucedido. Sofia sentiu a firmeza dos dedos dele, o calor da pele, e desejou que aquele toque significasse algo além de protocolo. Parabéns, senhor e senhora Fernandes, disse Leonardo, sua voz carregada de melancolia. Que sejam felizes. A lua de mel foi encenação pura. Santorini em junho, com suas casinhas brancas e pôr do sol dourado, deveria ser romântico. Mas Sofia e Diego caminhavam pelas vielas de pedra como 2 estranhos cumprindo uma obrigação contratual. Precisamos de fotos para a imprensa, disse Diego, parando diante de uma igreja ortodoxa. Sorria como se estivesse apaixonada. Sofia forçou um sorriso enquanto Diego a puxava para mais perto. O perfume masculino dele a envolveu, e ela fechou os olhos por um momento, fingindo que aquele abraço era real. Quando abriu, encontrou Diego a observando com uma expressão indecifrada. Você é melhor atriz do que eu imaginava, disse ele, soltando-a assim que o fotógrafo terminou. As palavras cortaram mais fundo do que Sofia esperava. Atriz. Era isso que ela era para ele. No hotel, quartos separados. Diego desaparecia durante o dia em reuniões de negócios, que Sofia suspeitava serem fugas da intimidade forçada. Ela explorava a ilha sozinha, comprando lembranças que ninguém veria, tirando fotos de um lugar que deveria ter sido mágico. À noite, jantavam em silêncio em restaurantes com vista para o mar.
Diego checava e-mails entre os pratos, enquanto Sofia observava outros casais se beijando, rindo, vivendo o romance que ela fingia ter. Amanhã voltamos para o Brasil, disse Diego na última noite, cortando o polvo grelhado sem erguer os olhos. Sim, concordou Sofia, brincando com a salada. De volta à vida real. Isso aqui não foi real? Perguntou Diego, finalmente olhando para ela. Sofia hesitou. Foi real para as câmeras. Diego assentiu, voltando ao prato, mas algo na resposta dela o incomodou de uma forma que não conseguia explicar. De volta a São Paulo, a vida de casados começou na cobertura. Carmen já estava instalada no quarto do térreo, mais frágil após a primeira semana de quimioterapia intensiva. Rosa, a enfermeira contratada por Diego, atualizava-o sobre o estado de saúde de Carmen com eficiência profissional. Como ela está? Perguntou Diego, observando Carmen dormir na poltrona da sala. Respondendo bem ao tratamento, disse Rosa. Mas é um processo longo, desgastante. Sofia apareceu da cozinha carregando uma bandeja com chá e biscoitos caseiros. Havia trocado o vestido de grife por jeans e uma blusa simples, mas seus cabelos soltos e a ausência dos óculos a faziam parecer mais jovem, mais vulnerável. Como foi seu primeiro dia de aposentadoria? Perguntou Diego, aceitando a xícara de chá. Estranho, admitiu Sofia, sentando-se ao lado da mãe adormecida. 3 anos organizando sua vida, agora não sei o que fazer com a minha. Diego a observou acariciar o cabelo de Carmen com ternura infinita. Havia algo hipnotizante na delicadeza daquele gesto, na forma como Sofia cuidava da mãe, como se ela fosse feita de cristal. Você pode fazer o que quiser, disse Diego. Tem recursos para isso agora. Sofia o olhou. E você? O que vai fazer agora que tem esposa contratada? Trabalhar, como sempre. Diego terminou o chá e se levantou. Tenho uma videoconferência às 9. Quando ele desapareceu no escritório, Sofia ficou sozinha com Carmen e o peso da realidade. Estava casada com um homem que amava há 3 anos, morava em sua casa, usava sua aliança, mas nunca havia se sentido tão distante dele. Marina apareceu discretamente para recolher as xícaras. Como foi a lua de mel, querida? Bonita, mentiu Sofia. Santorini é deslumbrante. Marina a estudou com olhos experientes. E como está se adaptando a ser esposa do senhor Diego? Sofia sorriu tristemente. Ainda estou aprendendo as regras. Que regras? As regras de não cruzar as linhas invisíveis. Naquela noite, Sofia ficou acordada em seu quarto ouvindo os sons da casa. O clique-claque do teclado vindo do escritório de Diego, o murmúrio da televisão no quarto de Carmen, o zumbido do ar-condicionado, sons de uma família que não era família, de um casamento que não era casamento. Às 2 da madrugada levantou-se para beber água e encontrou Diego na cozinha, mexendo em papéis espalhados sobre a bancada. Ele havia tirado o terno e usava apenas uma camiseta branca e calças de alfaiataria. Parecia mais jovem, mais humano. Não consegue dormir? Perguntou Sofia. Diego ergueu os olhos, notando o pijama de seda que ela usava, outro presente dele, escolhido por uma personal shopper. Problemas na obra do shopping center. Sofia se aproximou, observando as plantas arquitetônicas. É o projeto da Zona Sul? Você conhece? Eu organizava todos os seus arquivos, lembra? Sofia sorriu. O problema é com a fundação no subsolo 3? Diego a olhou, surpreso. Como você sabe? Porque você fez a mesma cara preocupada quando tivemos problema similar no edifício comercial da Faria Lima. Por um momento, Diego esqueceu que estavam fingindo ser casados. Esqueceu das regras do contrato, das linhas invisíveis. Sofia estava ali, bonita sob a luz suave da cozinha, conhecendo-o melhor que qualquer pessoa. Talvez, começou Diego, depois parou. Talvez você pudesse dar uma olhada, se quiser. Sofia sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ele a tratava como parceira, não como funcionária contratada, mas como 2 pessoas fingindo amar poderiam descobrir que talvez não estivessem fingindo tanto assim. 2 semanas depois daquela madrugada na cozinha, Sofia e Diego haviam desenvolvido uma rotina estranha e reconfortante. Eles tomavam café juntos todas as manhãs, discutindo desde notícias do jornal até memórias de infância. Sofia descobriu que Diego tinha um senso de humor seco e inteligente quando não estava
no modo empresário. Você sabia que eu queria ser arquiteto quando criança? Disse Diego numa manhã, observando Sofia organizar flores em um vaso. Desenhava casas imaginárias no verso dos contratos do meu avô. O que aconteceu com esse sonho? Perguntou Sofia, ajustando uma rosa vermelha. A vida, respondeu Diego simplesmente. Aos 12 anos você não sonha mais. Você sobrevive. Sofia parou o que estava fazendo e o olhou. Havia uma tristeza profunda por trás daquela resposta casual. Nunca. É tarde para sonhar de novo. Diego sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Talvez você esteja certa. Era nesses momentos que Sofia esquecia completamente do contrato. A forma como Diego a olhava, como sua voz ficava mais suave quando conversavam, como ele havia começado a tocar em seu braço casualmente quando passava por ela. Pequenos gestos que pareciam naturais demais para serem encenação. O momento foi quebrado pelo toque do telefone de Sofia. Era Rosa, a enfermeira. Sofia precisa vir urgente. Sua mãe passou mal. O Hospital São Luís estava em alvoroço quando Sofia e Diego chegaram. Carmen estava consciente, mas pálida como papel, conectada a monitores que apitavam constantemente. Filha, sussurrou Carmen quando viu a filha. Desculpa por assustar você. Não fale bobagem, mamãe, disse Sofia segurando sua mão. O que os médicos disseram? O corpo dela rejeitou a última dose de quimioterapia, explicou o Dr. Santos. Vamos precisar ajustar o protocolo. Ela ficará internada por alguns dias. Sofia desmoronou. 3 meses de tratamento, progresso lento mas constante. E agora isso. Diego a observou se despedaçar em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ela percebesse. Sofia, disse Diego suavemente tocando seu ombro. Ela vai ficar bem. E se não ficar? Sofia o olhou com olhos desesperados. E se eu a perder? Todo esse sacrifício, todo esse contrato e ela morre mesmo assim? Diego sentiu algo se romper dentro do peito. Sem pensar, puxou Sofia para seus braços, sentindo-a tremer contra seu peito. Ela cheirava a flores e lágrimas, e era tão pequena, tão frágil em seus braços. Ela não vai morrer, murmurou Diego contra seus cabelos. Eu não vou deixar. Sofia assentiu, tentando não chorar. Diego observou sua luta interna e sentiu algo estranho no peito. Uma vontade de protegê-la que não conseguia explicar. Vou ficar aqui hoje, disse Sofia. Você pode voltar para casa. Diego hesitou. Tem certeza? Posso... Diego, você tem reuniões importantes amanhã, interrompeu Sofia. Não precisa se preocupar comigo. Algo na forma como ela disse, não precisa, o incomodou. Era como se ela estivesse lembrando a ambos que aquilo era apenas negócio. Nos dias seguintes, Diego estabeleceu uma rotina. Passava no hospital durante o almoço, trazia café para Sofia, perguntava sobre Carmen. Eram visitas curtas, cordiais, mas Sofia notou que ele sempre parecia relutante em ir embora. Como ela está? Perguntava todas. Às vezes. Melhorando devagar, respondia Sofia, sempre surpresa com a preocupação genuína em seus olhos. Na quarta-feira, Diego chegou ao hospital mais cedo que o normal e parou na porta do quarto ao ver Sofia conversando animadamente com Leonardo. Eles estavam sentados lado a lado na pequena poltrona, dividindo um café e rindo de algo que Léo havia contado. Leonardo segurava a mão de Sofia de forma reconfortante, seus olhos azuis brilhando com uma ternura que Diego reconheceu imediatamente. Ciúmes. Era isso que queimava em seu peito como ácido. Diego! Sofia se levantou rapidamente quando o viu. Não esperava você tão cedo. Reunião foi cancelada, disse Diego, estudando a proximidade entre eles. Léo, não sabia que você estava aqui. Vim verificar como Sofia estava lidando com tudo, respondeu Leonardo, se levantando também. Ela não deveria passar por isso sozinha. Ela não está sozinha, disse Diego, uma nota de dureza em sua voz. Eu estou aqui. E o silêncio que se seguiu foi tenso. Sofia olhou entre os dois homens confusa com a súbita animosidade. Claro, disse Leonardo pegando seu paletó. Sofia, se precisar de qualquer coisa, me liga. Qualquer coisa. Quando Leonardo saiu, Diego ficou parado na porta, observando Sofia arrumar as coisas ao redor da cama de Carmen. Ele vem aqui sempre? Perguntou Diego tentando soar casual. É a segunda vez, respondeu Sofia. Por quê? Diego não soube o que responder.
Por que se importava? Por que a visão de Leonardo consolando Sofia o havia irritado tanto? Por nada, mentiu. Como sua mãe está hoje? Sofia o estudou com curiosidade. Havia algo diferente em Diego, uma tensão que ela não conseguia identificar. Melhor. Os médicos acham que ela pode ter alta no final da semana. Ótimo, disse Diego, mas sua mente ainda estava na imagem de Leonardo segurando a mão de Sofia. Carmen, que havia fingido dormir durante toda a conversa, abriu os olhos quando ficaram sozinhos. Esse menino está com ciúmes, murmurou para Sofia. Quem? Leonardo? Não, filha. Diego. Sofia balançou a cabeça. Mamãe, você está delirando. É só um contrato. Mas Carmen havia visto a expressão no rosto de Diego quando encontrou Leonardo ali. Era a expressão de um homem descobrindo que talvez tenha algo a perder. Quando Diego voltou para o escritório naquela tarde, não conseguiu se concentrar. A imagem de Sofia rindo com Leonardo não saía de sua cabeça. Eles pareciam naturais juntos, confortáveis, como um casal de verdade. Pela primeira vez desde que havia assinado o contrato, Diego questionou se tinha controle total sobre a situação. Como um homem que nunca havia sentido ciúmes, poderia reconhecer que estava com medo de perder algo que nem sabia que queria. Na volta para casa, Sofia observou Diego dirigir em silêncio. Suas mãos no volante, a concentração em seu rosto, a forma como checava pelo retrovisor se Carmen estava confortável no banco de trás. Diego, disse Sofia suavemente. Obrigada. Por tudo. Diego estendeu a mão, entrelaçando os dedos com os dela. Somos parceiros, lembra? Parceiros cuidam uns dos outros. Mas quando suas mãos se tocaram, Sofia soube que aquilo já não era mais apenas parceria. E pelo jeito que Diego apertou seus dedos, ele também sabia. Como dois corações solitários poderiam reconhecer que haviam encontrado um no outro exatamente aquilo que sempre procuraram? Carmen recebeu alta na sexta-feira, e a volta para casa trouxe uma intimidade nova entre Sofia e Diego. Ele a ajudou a instalar Carmen confortavelmente no quarto, organizou os medicamentos, até mesmo aprendeu a preparar o chá de ervas que ela gostava. Você não precisava fazer isso, disse Sofia, observando Diego ajustar os travesseiros de Carmen. Quero fazer, respondeu ele, e havia algo em sua voz que fez o coração de Sofia acelerar. Nos dias seguintes, pequenos gestos se tornaram rotina. Diego começou a chegar mais cedo do trabalho, sempre com alguma desculpa. Esqueci uns documentos. Queria ver como Carmen estava. Sofia notou que ele ficava mais tempo na sala, conversando sobre o dia, perguntando sobre ela. Como foi a fisioterapia de Carmen hoje? Perguntava, sentando-se ao lado de Sofia no sofá. Melhor. Ela conseguiu caminhar até a cozinha sozinha, respondia Sofia, sem perceber como Diego sorria quando ela ficava animada. Na quarta-feira, algo mudou. Sofia estava preparando o jantar quando Diego chegou e, sem pensar, beijou o topo de sua cabeça ao passar por ela na cozinha. Ambos congelaram. Foi um gesto automático, íntimo, de marido verdadeiro. Desculpe, murmurou Diego. Eu não... Tudo bem, sussurrou Sofia, o rosto em chamas. Foi natural. Natural. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades perigosas. Naquela noite, Diego não conseguiu trabalhar. Ficou na varanda pensando no beijo casual, na forma como Sofia havia cheirado a baunilha e flores, na sensação de estar chegando em casa, não apenas em sua propriedade. Sofia, por sua vez, tocou o local onde os lábios dele haviam roçado seus cabelos, permitindo-se sonhar que talvez, apenas talvez, aquilo estivesse se tornando real. Na quinta-feira, Diego trouxe flores, girassóis amarelos, favoritos de Sofia. Para alegrar a casa, disse, mas seus olhos buscavam a reação dela. São lindas, disse Sofia inalando o perfume. Obrigada. Quando seus dedos se tocaram ao passar o buquê, nenhum dos dois se afastou imediatamente. Era como se estivessem testando os limites de seu próprio contrato. Sofia, começou Diego, sua voz mais baixa que o normal. Posso te perguntar algo? Claro. Você é feliz aqui? Comigo? A pergunta pegou Sofia desprevenida. Havia vulnerabilidade na voz dele. Uma necessidade de aprovação que ela jamais havia visto. Sou, respondeu Sofia honestamente, mais feliz do que imaginei que seria. Diego sorriu então.
um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto. Eu também. Na sexta-feira, Carmen observou os dois jantando juntos e sussurrou para Rosa: eles estão se apaixonando e nem perceberam ainda. Mas o universo tem o péssimo hábito de destruir a felicidade no momento em que ela se torna palpável. Na segunda-feira, Sofia estava arrumando o escritório de Diego quando ouviu sua voz vinda do quarto. Ele estava ao telefone, e pela intensidade do tom, parecia uma conversa importante. Sofia não tinha intenção de escutar, mas a menção de seu próprio nome a fez parar. Léo, você está exagerando, dizia Diego caminhando de um lado para o outro. É só business, nada mais. Sofia sentiu o estômago afundar. Eles estavam falando sobre ela. Claro que sei que ela é uma boa pessoa, continuou Diego. Mas não vamos romantizar a situação. É um contrato, Léo. Muito bem executado, diga-se de passagem. As pernas de Sofia começaram a tremer. Ela deveria sair, mas suas pernas não obedeciam. Sentimentos. Diego riu, e o som foi como uma lâmina no peito de Sofia. Léo, é minha secretária. Ela está fazendo um trabalho excelente fingindo ser minha esposa. Mas quando os 12 meses acabarem, ela volta para o lugarzinho dela e eu volto para a minha vida real. Sofia teve que se apoiar na parede. Lugarzinho dela. Como se ela fosse um objeto que poderia ser guardado quando não fosse mais útil. Você acha que eu poderia me apaixonar por ela? A gargalhada de Diego ecoou pelo corredor. Léo, você me conhece há 20 anos. Eu não me apaixono, especialmente não por funcionárias. Cada palavra era uma punhalada. Sofia havia começado a acreditar que os gestos carinhosos, os sorrisos, os momentos íntimos significavam algo. Que talvez Diego estivesse começando a vê-la como mulher, não como contratada. Ela está fazendo um ótimo trabalho, disse Diego. É convincente, dedicada e cuida bem da imagem que precisamos projetar. Mas, amor, vamos manter os pés no chão. Sofia saiu de fininho do corredor, suas pernas bambas levando-a até seu quarto. Fechou a porta e deslizou pela madeira até ficar sentada no chão, o coração despedaçado em milhões de pedaços. Funcionária, secretária, trabalho excelente. Era isso que ela era para ele, mesmo depois de todos aqueles momentos que pareceram tão reais. As lágrimas vieram então, lágrimas de humilhação, de desilusão, de amor não correspondido. Sofia havia se permitido sonhar, havia baixado a guarda, havia começado a acreditar no impossível. Diego encontrou Sofia no jantar, mas ela estava diferente. Cordial, educada, mas distante, como se uma parede tivesse sido erguida entre eles durante o dia. Tudo bem? Perguntou Diego, notando que ela mal tocara na comida. Perfeitamente, respondeu Sofia, mas não o olhou nos olhos. Apenas cansada. Diego. Sentiu que algo havia mudado, mas não conseguia identificar o quê. A mulher agradável e sorridente havia desaparecido, substituída pela secretária eficiente que ele conhecia há anos. Naquela noite, Sofia decidiu que nunca mais permitiria que Diego visse seus sentimentos reais. Ela cumpriria o contrato. Seria a esposa perfeita em público, a companheira adequada em casa. Mas seu coração agora estava trancado, atrás de muros que nem ela mesma sabia como havia construído tão rapidamente. Como ela, poderia fingir que não ouviu aquelas palavras que destruíram todas as suas esperanças? Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Sofia cumpria suas obrigações de esposa com perfeição robótica. Aparecia nos eventos sociais sorrindo, organizava a casa, cuidava de Carmen, mas Diego sentia como se estivesse vivendo com um fantasma da mulher que havia começado a conhecer. Bom dia, dizia Sofia todas as manhãs, servindo café sem olhá-lo nos olhos. Bom dia, respondia Diego, estudando seu rosto em busca de pistas sobre o que havia mudado. As conversas íntimas desapareceram. Sofia não perguntava mais sobre seu dia, não compartilhava detalhes sobre o dela. Era educada, eficiente, distante, como uma secretária bem treinada. Diego tentou algumas vezes quebrar o gelo. Trouxe chocolate belga que ele sabia que ela adorava, elogiou um vestido novo, até mesmo perguntou se ela queria assistir a um filme juntos. Sofia agradecia polidamente e encontrava desculpas para se afastar. Ela está diferente, comentou Carmen com Rosa numa tarde.
Minha filha estava florescendo. Agora está murcha como flor sem água. Naquela mesma noite, Carmen esperou Sofia terminar de organizar os medicamentos para iniciar uma conversa que vinha adiando há dias. Sofia, sente aqui comigo, disse Carmen batendo no sofá ao seu lado. Já é tarde, mamãe. Você deveria descansar. É exatamente sobre descanso que quero falar. Carmen segurou a mão da filha. Filha, você lembra do que eu disse quando aceitei vir para cá? Sofia manteve a postura ereta, olhando diretamente para a mãe. Lembro, mas você não precisa se preocupar. Sofia, eu vejo que você mudou. Está diferente, mais distante. Estou cumprindo o contrato, mamãe, exatamente como deveria ser. Sofia falou com firmeza sem deixar transparecer fraqueza. Estou bem. Minha filha, se você está sofrendo por causa desse homem, podemos sair daqui. Eu prefiro... Não. Sofia interrompeu com determinação. Mamãe, você está quase curada. O tratamento está funcionando. Eu não vou desistir agora. Carmen estudou o rosto da filha. E se eu pedir para você parar? Se eu disser que quero sair daqui? Sofia endureceu ainda mais o olhar. Então eu vou dizer que não. Mamãe, eu só saio daqui quando o contrato acabar, nem um dia antes. Você pode estar disposta a desistir da sua vida, mas eu não estou. Sofia. Estou bem, mamãe, repetiu Sofia com frieza, e vou continuar bem até o final do prazo. Depois disso, cada uma volta para sua vida. Carmen viu que não havia como convencer a filha. Sofia havia construído uma armadura ao redor do coração e não pretendia tirá-la. Na quarta-feira, Diego trabalhou até mais tarde que o normal, fechando um negócio importante. Quando chegou em casa às 11 da noite, viu luz acesa na sala e vozes baixas conversando. Parou na entrada ao ver Leonardo sentado no sofá, bem próximo a Sofia. Eles conversavam em tom baixo, íntimo, e não perceberam sua chegada. Vim tratar dos contratos da nova incorporadora, Leonardo estava dizendo. Mas quando te vi assim, Sofia, você parece diferente desde a última vez que nos encontramos. Sofia suspirou, mas manteve a compostura. Estou bem, Léo. Apenas cumprindo o meu papel. Seu papel? Leonardo franziu a testa. Sofia, você não precisa fingir comigo. Eu te conheço há anos. Não estou fingindo nada, disse Sofia rapidamente. Estou perfeitamente bem. O contrato está sendo cumprido conforme acordado. Leonardo se inclinou mais para perto. Sofia, preciso te dizer algo que deveria ter dito há muito tempo. Ele respirou fundo. Eu te amo. Sempre te amei. Sofia o olhou, surpresa. Léo, eu sei que o timing é terrível, continuou Leonardo. Sei que você tem um contrato, sei que tem obrigações. Mas não consegui mais guardar isso. Sempre fui covarde, sempre achei que não era bom o suficiente para você. Foi nesse momento que Diego se fez notar, pisando mais forte no chão de mármore. Que cena interessante, disse Diego, sua voz cortando o silêncio. Sofia e Leonardo se afastaram imediatamente. Sofia se levantou, recompondo a postura profissional. Diego, disse Sofia, sua voz controlada. Leonardo veio tratar dos contratos da incorporadora. Às 11 da noite, Diego se aproximou devagar. Horário incomum para negócios, Léo. Leonardo se levantou, enfrentando o olhar do amigo. Os documentos eram urgentes. E aparentemente aproveitou para fazer declarações pessoais, disse. Diego, sua voz carregada de algo perigoso. Diego, interveio Sofia rapidamente. Leonardo está sendo apenas gentil. Percebeu que eu parecia cansada e quis saber se estava tudo bem com o cumprimento do contrato. A forma como Sofia reduziu tudo a cumprimento de contrato irritou Diego mais do que deveria. Cansada? Diego a estudou. Você está cumprindo todas as suas obrigações perfeitamente. Não vejo motivo para cansaço. Exato, disse Sofia, forçando um sorriso. Não há motivo algum. Leonardo se preocupou à toa. Leonardo olhou entre os dois, percebendo a tensão. Diego, talvez você devesse prestar mais atenção em como Sofia realmente está. Como assim? Diego franziu a testa. Sofia está executando o contrato perfeitamente. Aparições públicas, eventos sociais, manutenção da imagem, tudo conforme acordado. Estou falando de Sofia como pessoa, não como funcionária, disse Leonardo. Eu não sou funcionária, interrompeu Sofia rapidamente. Sou parceira contratual e... Estou bem, muito bem.
A insistência de Sofia em negar qualquer problema só aumentou a irritação de Diego. Vejo que tudo está sob controle, então. Está, confirmou Sofia. Leonardo estava se preocupando sem necessidade. Leonardo pegou o paletó, claramente frustrado. Sofia, se precisar conversar sobre qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. Não será necessário, disse Sofia firmemente. Mas obrigada. Quando Leonardo saiu, o silêncio na sala era tenso. Sofia começou a apagar as luzes, agindo como se nada tivesse acontecido. Do que vocês realmente conversaram? Perguntou Diego. Sofia o encarou com expressão neutra. Contratos, trabalho, nada que afete nosso acordo. E a declaração dele? Irrelevante, disse Sofia com frieza. Não interfere em nossas obrigações contratuais. A forma mecânica como Sofia falava estava deixando Diego inquieto. Sofia, você não precisa agir como robô. Não estou agindo como robô. Estou sendo profissional, corrigiu Sofia. É o que o contrato exige, não é? Diego não soube o que responder. Sofia subiu para o quarto, deixando-o sozinho com uma sensação estranha de que estava perdendo algo importante. Na manhã seguinte, Leonardo apareceu no escritório de Diego sem avisar. Precisamos conversar, disse Leonardo fechando a porta. Se é sobre ontem, é sobre Sofia, interrompeu Leonardo. E sobre como você não consegue ver que ela está infeliz. Infeliz? Diego se recostou na cadeira. Léo, ela está cumprindo o contrato. Perfeitamente. Aparece nos eventos, mantém a imagem, cumpre todas as obrigações. Exatamente. Ela está cumprindo um contrato, não vivendo, disse Leonardo. Diego, quando foi a última vez que você perguntou como Sofia se sente? Não sobre o contrato, sobre ela. O contrato cobre tudo o que é necessário, respondeu Diego, mas algo na resposta soou vazio. Você realmente acredita que Sofia é apenas uma prestadora de serviços? Leonardo se aproximou da mesa. Que ela não tem sentimentos, desejos, sonhos próprios? Claro que tem, mas isso não interfere no nosso acordo. E se interferir? Leonardo o encarou. E se Sofia decidir que quer mais da vida do que fingir ser sua esposa? Ela receberá o pagamento acordado e poderá fazer o que quiser, disse Diego, mas sua voz perdeu a firmeza. Eu amo Sofia há 3 anos, disse Leonardo diretamente. E quando esse contrato acabar, vou estar esperando por ela. Vou oferecer algo que você nunca ofereceu. O quê? Uma vida real. Sem contratos, sem fingimento, sem obrigações contratuais. As palavras atingiram Diego de forma inesperada. E você acha que ela vai querer? Não sei. Mas pelo menos ela terá a opção de escolher, disse Leonardo. A opção de ser vista como mulher, não como funcionária. Quando Leonardo saiu, Diego ficou sozinho com uma pergunta que não conseguia responder. Por que a ideia de Sofia escolhendo Leonardo o incomodava tanto, se ela era apenas uma contratada? O homem que reduzia sentimentos a cláusulas contratuais estava prestes a aprender que o coração não negocia em termos comerciais. Os dias seguintes foram tensos. Diego tentou várias vezes quebrar o gelo, mas Sofia encontrava desculpas para se afastar. Foi durante uma reunião com investidores franceses que a solução apareceu. Senhor Fernandes? A voz do investidor francês o trouxe de volta à realidade. O senhor concorda com os termos da expansão para Paris? Paris? Repetiu Diego, uma ideia se formando em sua mente. Sim, vou precisar acompanhar pessoalmente a implementação do projeto. 2 horas depois, Diego chegou em casa com uma determinação que não sentia há semanas. Sofia, ele a encontrou na biblioteca, lendo para Carmen. Preciso viajar para Paris na segunda-feira. Questões da nova incorporadora francesa. Sofia ergueu os olhos do livro. Entendo. Precisa que eu organize algo? Você vem comigo. A resposta direta pegou Sofia desprevenida. Eu? Aparições públicas fazem parte do contrato, disse Diego, tentando manter o tom profissional. Eventos sociais com investidores europeus, inauguração do projeto, 2 semanas. Sofia hesitou. E minha mãe? Rosa ficará aqui 24 horas. Marina também cuidará de tudo. Diego já havia pensado em cada detalhe. Carmen estará segura. Carmen, que havia fingido ler durante toda a conversa, interveio. Vá, filha. Uma viagem fará bem para você. Não é uma viagem de prazer, mamãe. É trabalho, corrigiu Sofia rapidamente. Mesmo assim,
insistiu Carmen com um brilho conhecedor nos olhos. Vá. Na segunda-feira, eles estavam no avião particular de Diego rumando para Paris. Sofia mantinha a postura profissional. Terno elegante, cabelos presos, expressão neutra. Diego tentou algumas vezes iniciar conversas casuais, mas ela respondia apenas o necessário. Como está se sentindo com a viagem? Perguntou Diego. Bem, pronta para cumprir as obrigações, respondeu Sofia, olhando pela janela. O hotel 5 estrelas era luxuoso demais, e Sofia sentiu-se deslocada entre tanta opulência. Diego havia reservado a suíte presidencial com 2 quartos, mantendo as aparências e o acordo. Temos o coquetel de boas-vindas hoje às 8, disse Diego, entregando-lhe a programação. Amanhã reunião com investidores, depois jantar no Musée d'Orsay. Entendido. Sofia guardou os papéis. Vou me preparar. Mas conforme os dias passavam em Paris, algo começou a mudar. Longe do ambiente tenso de São Paulo, longe de Leonardo e das pressões familiares, Diego e Sofia foram forçados a passar tempo juntos de forma mais natural. Durante um passeio pelos Campos Elíseos entre reuniões, Diego notou como Sofia olhava as vitrines com um brilho contido nos olhos. Quer entrar? Em alguma loja? Perguntou. Não é necessário, respondeu Sofia automaticamente. Não perguntei se era necessário. Perguntei se você queria. Sofia o olhou, surpresa pela diferença no tom. Eu gostaria de ver a livraria Shakespeare & Company. Então vamos. Na livraria, Diego observou Sofia relaxar pela primeira vez em semanas. Ela folheava livros de poesia francesa, sorria ao ler trechos em voz baixa, parecia feliz. Era como ver a mulher real por trás da máscara profissional. Você fala francês fluentemente, comentou Diego, ouvindo-a conversar com o livreiro. Aprendi sozinha, disse Sofia, voltando à postura controlada. Achei que poderia ser útil para as obrigações do contrato. A resposta cortou Diego mais do que deveria. Tudo na vida de Sofia havia se tornado sobre o maldito contrato. Na quinta noite, depois de um jantar particularmente bem-sucedido com investidores, eles caminhavam pela Pont Neuf sob a luz dourada dos lampiões. Paris era mágica, romântica e... Diego sentiu algo se quebrar dentro dele. Sofia, disse ele parando no meio da ponte, precisamos conversar. Se é sobre o evento de amanhã, já revisei toda a programação. Não é sobre trabalho, interrompeu Diego. É sobre nós. Sofia enrijeceu. Não existe nós, Diego. Existe um contrato. Esqueça o contrato por 1 minuto, disse Diego, virando-se para encará-la completamente. Esqueça obrigações, papéis, acordos, só por 1 minuto. Não posso fazer isso. Por que não? Sofia o olhou nos olhos pela primeira vez em semanas. Porque é perigoso. Perigoso como? Porque eu posso começar a acreditar em coisas que não são reais, confessou Sofia, sua voz quebrando ligeiramente. Diego deu um passo em direção a ela. E se fossem reais? Não são, disse Sofia rapidamente afastando-se. Você mesmo deixou isso bem claro. Quando? Sofia hesitou. Então as palavras saíram em torrente. Quando você falou com Leonardo no telefone. Quando disse que era só negócio, que quando acabasse, eu voltaria para o meu lugarzinho. Sua voz tremeu. Ouvi tudo, Diego, cada palavra. Diego ficou pálido como papel. Sofia, você não entendeu. Entendi perfeitamente. Ela o interrompeu, lágrimas brilhando nos olhos. Você estava sendo honesto com seu melhor amigo. E eu finalmente entendi qual é o meu lugar. Não. Diego passou as mãos pelos cabelos, desesperado. Eu falei aquilo porque era a verdade. Porque sou um covarde, explodiu Diego. Porque Leonardo estava me pressionando, dizendo que eu estava me apegando demais e eu tive medo. Sofia o olhou confusa. Medo do quê? Medo de admitir que estava certo, que eu estava me apegando, que você havia se tornado importante demais. Diego se aproximou devagar. Falei aquelas coisas horríveis porque não queria dar o braço a torcer. Não queria que ele soubesse que o quê? Que você havia se tornado mais importante que a própria herança, confessou Diego, sua voz quebrando. Que eu pensava em você o tempo todo e chegava em casa todos os dias esperando te ver. Sofia sentiu o coração acelerar, mas lutou contra a esperança. Então, por que disse aquilo?
Porque sou orgulhoso, idiota, e estava com medo do que estava sentindo, admitiu Diego. Nunca senti nada assim antes, Sofia. E quando Leonardo começou a questionar, eu entrei em pânico e falei a primeira coisa que veio à cabeça para afastá-lo. Sofia o estudou, procurando sinais de mentira. E agora, o que mudou? Agora, disse Diego, estendendo a mão para ela. Eu quero mudar as regras. Não pode, disse Sofia, lágrimas escorrendo livremente. Um contrato é um contrato. Sofia. Diego tocou seu rosto delicadamente. Esqueça o contrato. Estou falando de nós dois. Do que existe entre nós. Não. Sofia recuou. Não faça isso comigo, Diego. Não faça isso conosco. Fazer o quê? Fingir que isso significa algo quando sabemos que não significa. Sofia secou as lágrimas com as costas das mãos. Eu sei qual é o meu lugar. Sei que quando esses 12 meses acabarem, eu volto para a minha vida e você volta para a sua. Não me peça para fingir que é diferente. Diego sentiu o coração apertar. E se eu não quiser que você volte para a sua vida? Sofia o olhou com uma mistura de dor e descrença. Por quê? Porque tem outro homem interessado em mim. Porque seu orgulho está ferido. A acusação atingiu Diego como um tapa. Você acha que é sobre orgulho? Não sei do que se trata, disse Sofia, sua voz quebrando. Só sei que não posso mais fazer isso. Fazer o quê? Fingir que não sinto nada por você. A confissão saiu como um grito desesperado. Fingir que viver na sua casa, usar sua aliança, ser tratada como sua esposa não mexe comigo. Fingir que quando você me olha como está olhando agora, meu coração não dispara. Diego ficou sem palavras. Sofia havia se entregado completamente. Todas as defesas derrubadas. Eu te amo, Diego, sussurrou Sofia, as lágrimas escorrendo livremente. Te amo desde antes do contrato. Te amo durante o contrato. E vou te amar quando o contrato acabar. Mas não posso mais fingir que isso não me machuca. Diego se aproximou devagar, como se ela fosse quebrar. Sofia, não. Sofia balançou a cabeça. Não diga nada. Não faça promessas que não pode cumprir. Só me deixe fingir que isso foi um momento de fraqueza e que amanhã podemos voltar ao normal. Diego puxou Sofia para seus braços, sentindo-a tremer contra seu peito. Pela primeira vez em sua vida, ele queria fazer promessas que talvez não conseguisse cumprir. E se eu dissesse que também te amo? Sussurrou contra seus cabelos. Sofia se afastou, olhando-o com olhos vermelhos de choro. Eu diria que você está confundindo possessividade com amor. Está confundindo o medo de perder um negócio bem-sucedido com sentimentos reais. As palavras de Sofia o atingiram como uma bofetada. Seria verdade. Ele realmente a amava. Ou apenas não suportava a ideia de que Leonardo pudesse tê-la. Diego estava prestes a enfrentar o desafio mais difícil de sua vida. Provar um amor que ele mesmo não sabia se era real ou apenas o medo de perder o que considerava seu. A volta de Paris foi um voo silencioso de 7 horas. Sofia manteve-se profissional, educada e distante. Diego observava-a ler revistas, responder e-mails, fazer anotações, como se a confissão na ponte jamais tivesse acontecido. Mas ele não conseguia tirar da mente as lágrimas nos olhos dela, a forma como sua voz quebrou ao dizer «Eu te amo», e principalmente a pergunta que o assombrava. Seria mesmo só orgulho ferido? De volta à cobertura, a rotina voltou ao normal com uma diferença cruel. Agora Diego sabia exatamente o que estava perdendo. Cada bom dia educado de Sofia, cada sorriso profissional nos eventos sociais, cada momento em que ela tratava como negócio o que ele começara a sentir como vida real. Como foi Paris? Perguntou Carmen numa tarde, observando os dois circularem pela casa como estranhos corteses. Produtiva, respondeu Sofia, organizando os medicamentos da mãe. Conseguimos fechar bons contratos. Carmen a estudou com olhos experientes. E pessoalmente? Não há pessoalmente, mamãe, você sabe disso. Mas Carmen havia visto Diego observar Sofia quando ela não estava olhando. Uma expressão de fome emocional que ela reconhecia bem. O homem estava apaixonado e lutando contra... Isso. Foi numa quinta-feira, 3 semanas depois de Paris, que tudo mudou. Diego estava no escritório quando o Dr. Henrique, o advogado da família, apareceu com uma expressão sombria. «Diego, preciso te mostrar algo», disse o homem idoso, colocando um envelope lacrado sobre a mesa.
Seu avô me deu instruções para entregar isso exatamente 8 meses após seu casamento. Diego franziu a testa. Que tipo de instruções? Abra. Com as mãos trêmulas, Diego rompeu o lacre. Dentro havia uma carta, manuscrita e algumas fotografias antigas. Quando começou a ler, sentiu o mundo girar. Meu querido neto, se você está lendo isso, significa que se casou com Sofia Martinez. Sim, Diego, eu sempre soube quem ela era. Durante 3 anos, observei como essa moça extraordinária cuidava de você sem você perceber. Vi como ela conhecia seus gostos, suas manias, seus medos. Vi como ela o olhava quando pensava que ninguém estava vendo. Sofia não foi uma escolha aleatória. Ela foi a escolha. A única pessoa capaz de derreter o gelo ao redor de seu coração. As fotografias mostrarão que tenho monitorado a vida de vocês dois discretamente. Vi quando ela cuidou de você durante a gripe no ano passado. Vi quando ficou até tarde ajudando com o projeto da Zona Sul. Vi quando chorou no banheiro da empresa após você gritar com ela injustamente. Essa moça o ama há anos, Diego. E agora você precisa decidir. Vai continuar fingindo que isso é apenas negócio ou vai lutar pelo amor da sua vida? A herança sempre foi sua, com ou sem casamento. O testamento foi apenas minha forma de forçá-lo a abrir os olhos. Não seja idiota como eu fui. Não deixe o orgulho destruir sua chance de felicidade. Com amor e esperança, seu avô Antônio. Diego deixou a carta cair, as mãos tremendo. As fotografias mostravam momentos que ele jamais havia notado. Sofia cuidando dele, preocupando-se, amando-o em silêncio durante anos. Ele sabia, murmurou Diego. Ele sempre soube. Seu avô era um homem sábio, disse Dr. Henrique. Mas agora a pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Diego olhou para o relógio. Sofia estaria em casa, provavelmente cuidando de Carmen, cumprindo suas obrigações com a perfeição que a caracterizava, cumprindo o contrato que ele havia criado para proteger seu coração e que agora se tornara uma prisão para ambos. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo, disse Diego, levantando-se. Vou lutar por ela. Chegou em casa como um furacão, encontrando Sofia na sala, ajudando Carmen com fisioterapia. Ela ergueu os olhos, surpresa com sua chegada antecipada. Aconteceu algo no trabalho? Perguntou Sofia. Sim, disse Diego, aproximando-se. Descobri que sou um idiota. Sofia franziu a testa. Diego, Carmen, disse Diego, virando-se para a mãe de Sofia. A senhora pode nos dar licença? Preciso falar com sua filha. Carmen sorriu, como se esperasse por aquele momento há meses. Claro, Sofia, escute o que ele tem a dizer. Quando ficaram sozinhos, Diego se ajoelhou diante de Sofia, que estava sentada no sofá. A posição a deixou visivelmente desconfortável. O que você está fazendo? Pedindo desculpas, disse Diego, por ter sido cego, surdo e burro durante todos esses meses. Diego, levante-se. Isso é ridículo. É ridículo um homem se ajoelhar diante da mulher que ama. Sofia sentiu o coração parar. Diego, não... Não o quê? Não seja honesto. Não admita que me apaixonei pela minha própria esposa? Diego tirou a carta do bolso. Leia isso. Com mãos trêmulas, Sofia leu a carta do avô. Suas lágrimas começaram a cair quando chegou na parte sobre ela, o amar há anos. Ele sabia, sussurrou Sofia. Ele sabia, e eu fui idiota demais para perceber. Diego segurou as mãos dela. Sofia, em Paris, quando você me perguntou se era só orgulho ferido, eu não soube responder. Passei essas 3 semanas me questionando, analisando cada sentimento. E descobri que você estava certa. Começou como orgulho, como possessividade. Mas em algum momento, sem eu perceber, se tornou amor. Amor real, verdadeiro, assustador. Sofia tentou afastar as mãos, mas Diego as segurou com mais firmeza. Eu te amo, Sofia. Não porque outro homem te quer. Não porque é conveniente. Não porque você cumpre bem um contrato. Diego se aproximou. Eu te amo porque você conhece meu café favorito e prepara sem eu pedir. Porque você organiza minha vida caótica. Porque você cuida da minha alma de forma que eu nem sabia que precisava. Diego, eu te amo porque você é forte o suficiente para me confrontar quando estou errado e gentil o suficiente para me perdoar quando peço desculpas. Porque você transformou minha casa em lar, minha rotina em família.
As lágrimas de Sofia caíam livremente agora. Mas e o contrato? Diego se levantou, puxando-a para ficar de pé também. Esqueça o contrato. Esqueça os 12 meses. Esqueça tudo. Mas eu não posso simplesmente esquecer. E Leonardo? Interrompeu Diego, sua voz carregada de insegurança. Você sente algo por ele? Sofia o olhou surpresa. Leonardo? Ele te ama há 3 anos. Ele te oferece uma vida real, sem contratos, sem complicações. Diego desviou o olhar. Diego, Sofia tocou seu rosto, forçando-o a olhá-la. Leonardo é um bom homem, mas eu nunca senti nada além de amizade por ele. Mas ele pode me dar tudo, exceto o que eu realmente quero, interrompeu Sofia. Nunca houve ninguém além de você. Desde o primeiro dia que entrei naquele escritório foi sempre você. Diego sentiu o alívio tomar conta de seu peito. Então me deixe te oferecer algo real desta vez. Não um contrato, Sofia. Uma vida. Sofia o olhou através das lágrimas. Como posso ter certeza de que é real? Como posso confiar que não vai mudar de ideia amanhã? Diego sorriu, puxando algo do outro bolso, uma pequena caixa de veludo. Por quê? Disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel diferente da aliança de contrato, um solitário simples, mas deslumbrante. Estou te pedindo para se casar comigo de verdade. Não por herança, não por contrato, por amor. Sofia ficou sem palavras. Sofia Martinez, disse Diego, ajoelhando-se novamente. Você aceita se casar comigo? De verdade desta vez. Para construirmos uma família, criarmos filhos, envelhecermos juntos? Você aceita me dar a chance de te amar pelo resto da vida? Sofia olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo homem por quem se apaixonara há anos, mas agora com os olhos cheios de vulnerabilidade e amor verdadeiro. Sim, sussurrou ela. Sim, eu aceito. Diego se levantou, colocando o anel em seu dedo e a beijando como deveria ter beijado há meses, com amor, paixão e promessa de futuro. 6 meses depois, Sofia caminhava pelo corredor da igreja em direção ao altar, desta vez em um vestido de noiva dos sonhos, radiante de felicidade real. Carmen, completamente curada, chorava de emoção na primeira fileira ao lado de Rosa e Marina. Leonardo estava presente como Diego havia insistido, não como rival, mas como amigo, que havia se reconciliado com o passado e começava a se abrir para novas possibilidades, incluindo uma simpática francesa que conhecera recentemente em Paris, durante as viagens a negócios. Declaro-os marido e mulher, disse o celebrante, pode beijar a noiva. E quando Diego beijou Sofia desta vez, foi com a promessa de uma vida inteira de amor verdadeiro. 2 anos depois, enquanto observava Diego brincar no jardim com Diego Júnior de 6 meses, Sofia sorriu, lembrando-se da pergunta que Carmen havia feito no hospital. Como um contrato frio pode gerar amor verdadeiro? A resposta estava ali, na forma como Diego cantava para o filho, na forma como ele a olhava todas as manhãs como se ela fosse um milagre, na forma como haviam construído uma família real a partir de um acordo comercial. Às vezes, o destino precisa de um empurrãozinho. E às vezes, esse empurrãozinho vem disfarçado de contrato de casamento. Numa tarde de domingo, Sofia estava amamentando Diego Júnior na varanda da cobertura quando sentiu os braços de Diego a envolvendo por trás. Aos 3 anos de casamento real, esses momentos ainda a faziam sorrir como uma adolescente apaixonada. Como estão meus 2 amores? Murmurou Diego beijando o topo de sua cabeça. Perfeitos, respondeu Sofia, recostando-se no peito do marido. Seu filho tem seu apetite voraz. Diego riu observando o bebê mamar com determinação. E sua teimosia. Definitivamente, concordou Sofia, acariciando os cabelos escuros do pequeno Diego. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da cidade lá embaixo. Carmen estava na cozinha com Marina, preparando o almoço de domingo que havia se tornado tradição. Leonardo e sua esposa francesa, Celeste, chegariam em breve com sua filhinha recém-nascida. Sofia, disse Diego de repente, posso te perguntar algo que sempre me intrigou. Claro, você realmente nunca suspeitou nada sobre meu avô? Sobre ele saber quem você era? Sofia sorriu, uma expressão misteriosa cruzando seu rosto. Na verdade o quê? Sofia virou-se nos braços dele, o bebê adormecido contra seu peito.
Lembra do dia em que seu avô veio ao escritório 2 semanas antes de morrer? Diego franziu a testa. Vagamente. Ele conversou com você? Conversou. Sofia suspirou. Eu estava organizando uns contratos quando ele apareceu na minha mesa. Disse que queria conhecer melhor a secretária que cuidava tão bem de seu neto. Ele disse isso? Disse. E depois fez uma pergunta estranha. Sofia acomodou melhor o bebê. Ele perguntou se eu realmente achava que conseguiria quebrar seu coração de pedra. Diego ficou tenso. Ele perguntou isso? Textualmente. Eu fiquei vermelha. Tentei negar que tinha qualquer interesse. Mas ele riu e disse: Minha querida, em 60 anos de vida, aprendi a reconhecer amor verdadeiro. Quando vejo, e você ama meu neto de uma forma que ele precisa, mesmo não sabendo disso ainda. Diego segurou Sofia mais apertado. E o que você respondeu? Que ele estava enganado, que era apenas profissionalismo. Sofia riu suavemente, mas ele balançou a cabeça e disse algo que nunca esqueci. Sofia, Diego construiu muros tão altos ao redor do coração que ele mesmo esqueceu como derrubá-los. Mas tenho observado você, minha cara. Você conhece cada tijolo desses muros. E mais importante, você tem a paciência e o amor necessários para derrubá-los um por um. Diego sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele realmente disse isso? Disse. E antes de ir embora, segurou minha mão e sussurrou: Às vezes, minha querida, o destino precisa de uma ajudinha. E às vezes, quem ama de verdade precisa de uma oportunidade. Se essa oportunidade surgir, prometa-me que não a desperdiçará. As lágrimas brilhavam nos olhos de Sofia. 2 semanas depois ele morreu. E quando você apareceu desesperado com aquela proposta de contrato, eu lembrei das palavras dele. Era a oportunidade que ele havia mencionado. Diego ficou em silêncio, processando a revelação. Então você sabia que ele queria que nós ficássemos juntos? Suspeitava. Mas mesmo sabendo disso, nunca pensei que realmente conseguiria fazer você me amar. Sofia tocou o rosto de Diego. Achei que cumpriria o contrato. Salvaria minha mãe. E pelo menos teria um ano vivendo o sonho impossível de ser sua esposa. E em nenhum momento você pensou em me contar sobre essa conversa? Sofia sorriu. E estragar o plano do seu avô? Jamais. Além do mais, ele estava certo. Você precisava chegar ao amor sozinho. Se eu tivesse contado, sempre restaria a dúvida se você me amava de verdade ou apenas por obrigação com a memória dele. Diego beijou Sofia profundamente, o bebê seguro entre eles. Eu te amo, e amo ainda mais saber que meu avô viu em você o que eu demorei meses para reconhecer. Que eu era teimosa o suficiente para derrubar seus muros, brincou Sofia. Que você era forte o suficiente para me ensinar a amar, corrigiu Diego. Naquele momento, Diego Júnior acordou e olhou para o pai com os mesmos olhos verdes penetrantes. Diego sorriu, pegando o filho no colo. O que você acha, pequeno? Disse Diego para o bebê. Sua mãe conseguiu mesmo quebrar o coração de pedra do papai? O bebê sorriu, um sorriso banguela e radiante que derreteu os corações dos pais. Acho que isso responde sua pergunta, riu Sofia. Carmen apareceu na varanda, secando as mãos no avental. O almoço está quase pronto. Leonardo e Celeste acabaram de chegar. Já vamos, mãe, disse Sofia. Carmen havia insistido para que a chamasse de mãe após o casamento real. E Sofia adorava como isso soava. Vocês três formam um quadro lindo, disse Carmen observando a família. Mais tarde naquela noite, depois que todos haviam ido embora e o bebê dormia, Sofia e Diego estavam na cama conversando sobre planos para reformar o quarto de hóspedes em um quarto para o segundo filho que planejavam ter. Sofia, disse Diego de repente. Obrigado. Por quê? Por ter tido paciência comigo. Por ter visto algo em mim que eu mesmo não via. Por ter aceitado aquele contrato maluco, mesmo sabendo que poderia se machucar. Sofia se virou para ele, acariciando seu rosto no escuro. Diego, você sabe o que descobri nesses 3 anos? O quê? Que seu avô estava errado sobre uma coisa. Qual? Eu não quebrei seu coração de pedra, sussurrou Sofia, beijando-o suavemente. Eu apenas o ajudei a descobrir que ele nunca foi de pedra. Sempre foi feito de carne, sangue e amor. Só estava escondido atrás de muito medo. Diego puxou Sofia para mais perto, sentindo-se o homem mais sortudo do mundo. Eu te amo, senhora Fernandes.
Eu também te amo, Sr. Fernandes, para sempre. E enquanto a cidade de São Paulo dormia lá embaixo, na cobertura do 40º andar, uma família construída sobre um contrato de conveniência sonhava com um futuro feito de amor verdadeiro. Às vezes, os melhores finais felizes começam com os acordos mais improváveis. E se essa história tocou seu coração, não deixe que ela termine aqui. Toque o coração de alguém também. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Juntos, podemos espalhar mais empatia, perdão e amor em um mundo que anda precisando tanto disso. Que nota você daria para esta história de amor e recomeços? E qual foi a parte que mais te emocionou? A sua participação é muito importante para que continuemos trazendo histórias emocionantes. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.